Bom dia, igreja, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na casa do nosso Deus neste momento para louvar, para celebrar ao Senhor nosso Deus. Somos privilegiados. Agora mesmo há pouco eu estava orando e estava dizendo, Deus, como é bom a gente poder estar na casa do Senhor. Como é bom a gente poder adorar. Porque a gente, quando às vezes a gente está longe, como às vezes eu tenho estado, e tenho simplesmente só visto pela internet, eu sinto a falta de estar aqui, de estar junto, de sentir o calor da igreja, de sentir o calor do Senhor na presença dEle, na sua casa, como corpo. Então, eu digo, como a gente é privilegiado de nesta manhã de estarmos aqui. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos capítulo 1. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua presença no nosso meio. Pela tua glória, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Amém? Versículo 1 diz assim: bem-aventurado, ou na sua Bíblia pode dizer feliz, é aquele que não segue o conselho dos perversos, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Bem-aventurado, feliz somos nós, que não nos assentamos na roda dos escarnecedores, não nos detemos no caminho do pecado, porque o Senhor diz que bem-aventurado é aquele que tem o prazer, que tem a alegria, que tem o gozo de estar na casa do Senhor, de meditar na palavra do Senhor. E a palavra diz que é para meditar de dia e de noite, não é somente o dia, mas é todo momento que você puder. Se você estiver em casa, se você estiver lavando a sua louça, se você estiver arrumando a sua casa, se você estiver lavando uma roupa, você está com a mente no Senhor, adorando, exaltando, glorificando. E Ele diz que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados, feliz é aquele que medita, é aquele que guarda, é aquele que zela, é aquele que obedece à palavra de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele te chama de feliz, de bem-aventurado. É aquele que medita na sua lei, que tem prazer. Olha o que o Senhor diz, ó, você tem prazer de pegar a tua Bíblia, de abrir, de ler, de meditar, de guardar aquilo que o Senhor está falando dia após dia para você. E olha o que o Senhor diz para nós, olha a promessa, oh glória. No versículo 13 ele diz assim: e aquele que medita dia e de noite, ele é como a árvore plantada junto à margem do ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas nunca murcham, e ele prosperará em tudo que faz. Olha a promessa do Senhor para nós nesta manhã. Medita, o Senhor está dizendo para você, medita na minha lei, medita na palavra, para que você seja bem sucedido, para que você prospere, para que tudo que você faça, você venha prosperar, você seja um bem-aventurado, você seja feliz, você ter paz, alegria, gozo no seu coração. Aleluia. Glórias te damos. Abre a tua boca, adora o Senhor, aproveita esse tempo, deixa os teus problemas de lado, o que tem para resolver mais tarde, amanhã. Agora é o momento do Senhor, é o momento de você adorar, é o momento de adorar o Senhor. Aleluia. Amada, aproveita essa oportunidade. Você está na casa do Pai, você está na presença do Senhor. Abre a tua boca. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para
Senhor nosso Deus e Pai, entregamos este culto diante do Senhor. Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. Nós estamos aqui para adorar, para dizer, Senhor, o quanto nós te amamos, o quanto nós necessitamos de Ti, Senhor, porque nós queremos ser bem-aventurados, nós queremos ser pessoas felizes, nós queremos ser pessoas, Pai, que ouvem a Tua voz, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Pai, de estar na Tua casa. Seja glorificado o Teu nome, Senhor. Seja exaltado o Teu nome para sempre, porque só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é o nosso Rei, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em cada momento da nossa vida. Ah, Senhor, nós somos privilegiados, Senhor. Nós somos privilegiados porque somos filhos e filhas amadas do Pai. E nós podemos estar nesta manhã, Senhor, celebrando ao Senhor, declarando o nosso amor por Ti, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e te adoramos. Exaltado seja o Senhor. Aleluia. Vim para dizer Viemos para te dizer, meu Deus, Senhor. aleluia, Espírito Santo de Deus, vim para adorar, o Senhor tem total liberdade no nosso vim meio, para prostrar, somente para te adorar, Senhor. vim para dizer Senhor. que és meu Obrigada, Deus, és Obrigada. totalmente Obrigada porque o Senhor é o nosso amável, Deus. totalmente digno, Aleluia. tão maravilhoso. Ah, como o Senhor é maravilhoso. Ah, como o Senhor é o nosso Pai de amor. Aleluia. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Glórias damos ao Senhor, amém? E eu creio que o Senhor já se faz presente aqui. E nós podemos dizer que a sua presença ela é inigualável e inconfundível. Então vamos declarar que a presença dele não só é real na nossa vida, como também se manifesta nas pequenas coisas. Que você tenha, né, a reverência de se prostrar ao Senhor, de buscar ao Senhor. Porque Ele, somente Ele é digno de ser louvado e adorado. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real.
junto com os querubins cantamos, Santo, junto com os querubins cantamos, Santo, junto com os querubins cantamos, Santo, Santo é o Senhor. Junto com os serafins cantamos, Santo, junto com os serafins cantamos, Santo, junto com os serafins cantamos, Santo, Santo é o Senhor. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Se renda ao Senhor, porque não há outro como Ele. Não há ninguém maior que Ele e nem melhor também. Sabe, amados, por mais que às vezes nós passamos por dias, todos nós estamos propensos a passar por dias maus. Nós somos físico, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo pode adoecer, o nosso corpo até pode perecer. Mas enquanto a nossa alma e o nosso espírito for do Senhor, o nosso corpo será glorificado. E eu creio que todos nós temos muitos motivos para adorar ao Senhor. Nós temos a dádiva de poder estar num país livre, que nós podemos falar do Evangelho. Claro que nós sofremos algumas repreensões, algumas tribulações também, mas nada se compara a lugares que as pessoas já estão ainda, como no Velho Testamento acontecia, e também na época da perseguição de Jesus. Mas a gente sabe que isso é bíblico. Então, nosso tempo é agora. Nosso momento é agora. A palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo vier, ele será retirado de nós, quando Jesus voltar. Então, se você tem a oportunidade de louvar e agradecer a Deus, faça isso hoje. Não espere para amanhã. O amanhã pode não chegar. E eu não falo isso de uma visão pessimista. Eu falo isso para uma visão realista. Porque nós não sabemos, nem Jesus sabe quando que ele volta. Ele diz, o Pai o sabes. Então, que você tenha a oportunidade de se render, se renda hoje, que nós cantamos no primeiro louvor. O seu tempo é agora. Soberano
tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos. E eu creio que quando o Senhor se manifesta, nós não sabemos se o céu desce, se nós somos arrebatados. Eu só sei que, se for para ser arrebatada, que vamos ser logo de uma vez. Então, que o Senhor possa trazer essa alegria, porque é isso que o Senhor faz. Ele traz a alegria que excede todo entendimento. Para muitos nós somos loucos. Deixe que nós sejamos loucos. Porque enquanto nós somos loucos por Jesus, a nossa vida está feita. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia. Teu é o reino, teu o poder é tua. Diga isso, diga. É a glória pra sempre. Diga isso mais uma vez. E teu é o reino,
Aleluia. Aleluia. Deixa o céu descer. Coloca a mão no teu coração, querido. Deixa o céu descer. Essa manhã, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para te adorar. O Senhor está te chamando para você entregar o melhor que você tem. O Senhor está te chamando nessa manhã para você dar o seu melhor diante dele. Esquece tudo. Esquece tudo. Esquece aquilo que você precisa resolver. Esquece a decisão que você precisa tomar. Esquece teus problemas. Deixa a ansiedade de lado, deixa a preocupação de lado. O Senhor nessa manhã, Ele está chamando você para que você possa adorar Ele em espírito e em verdade. Para que você possa entregar o teu melhor diante dEle. Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido. O Senhor, Ele já entregou o melhor que Ele tinha sobre a tua vida. E Ele quer nessa manhã que você entregue o teu melhor diante dEle. Você não veio aqui por minha causa, você não veio aqui por causa da Alessandra, da Tati. Você não veio aqui por uma obrigação, você veio aqui para adorar, para cultuar aquele que é digno de toda adoração. Aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor. Você não tem que dar o melhor, querido, na sua casa, no seu emprego, pro seu carro, para a sua casa. Você tem que entregar o melhor, é para Deus. O seu melhor tem que ser para Deus. O seu melhor nessa manhã tem que ser para Ele. Porque a palavra de Deus diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E quando a palavra diz isso, Ele não quer saber se você canta bem. Ele não quer saber se você canta no ritmo. Ele não quer saber se você foi chamado para cantar. Ele quer que você adore em espírito e em verdade. Da sua forma, do seu jeito. Porque foi assim que Ele te conheceu. Foi assim que Ele te formou, do seu jeitinho, como você é, da sua forma. Ele só quer que você adore Ele em espírito e em verdade. Seguro. Ele quer que você, querido, Ele quer o seu melhor. E muitas vezes a gente confunde. O melhor de Deus, o melhor para Deus, é dar o meu dízimo, é dar uma oferta, é ajudar na igreja. Mas para Deus o melhor, querido, o melhor é o teu coração. O melhor para Deus é a tua adoração. Não adianta você entregar o seu dízimo, a sua oferta. Não adianta você fazer as coisas na igreja, mas não abrir o seu coração para adorar Ele, que é digno de toda adoração. Ele quer que você entregue o seu melhor diante dEle. Sua presença é Ele quer que você abra a sua boca e diga: Senhor, o
o meu melhor que eu possa dar, Senhor, é te adorar. É fazer com que você diga para Ele: Senhor, faz morada no meu coração, Senhor, faz morada na minha vida. Me ensina a ser melhor, Senhor. Me ensina a agradar o teu coração. Me ensina, Senhor, a fazer as coisas que agradam a Ti, Senhor, que alegra a Ti, Pai. Então eu louvarei. Se você quiser, querido, sair do seu lugar, vir aqui diante do altar, dobrar os seus joelhos. Se você quiser sentar aí no seu lugar e falar com Deus e abrir o seu coração. Nessa manhã Ele não quer mais nada de você que não seja a tua adoração. Então adorarei. Essa manhã Ele preparou para isso. Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a tua adoração. Para você poder dizer para Ele: Pai, eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Eu quero entregar nessa manhã o meu melhor para Ti, Senhor. Eu quero entregar o meu melhor, Pai. E talvez o que eu acho melhor, o que eu estou achando que é o melhor, talvez não seja ainda o suficiente para Ti, Senhor. Sua presença é real. Mas me ensina, Pai. Me ensina. Aqui nesse Não é o que eu tenho, não é o que eu sou. Não é. Sua presença é real. Eu quero entregar, Senhor, de coração a minha adoração nessa manhã a Ti, Senhor. Aqui nesse lugar. Agradecer a Ti, Senhor, pela misericórdia, Senhor, Então sobre a minha vida nessa manhã que foi renovada, Senhor. Fale com Ele, adore Ele, porque a presença dEle é real nesse lugar. A presença dEle é real nesse lugar. Então Ele busca aqueles adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. E muitas vezes a gente acha que adorar a Deus precisa cantar bem, precisa tocar bem. E o Senhor, Ele olha o nosso coração. Aleluia. Então Aleluia. eu louvarei. Aleluia. Aleluia. Então me renderei. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Tua presença, Senhor. Totalmente a Ti. Tua presença é real aqui nesse lugar, Senhor. Junto com os querubins cantamos. Oh, Deus. Santo. Aleluia. Junto com os querubins cantamos. Aleluia. Santo. Oh, meu Junto Deus. com os querubins cantamos. Nos ensina, Pai. Santo. Nos ensina, Santo Senhor. é o Senhor. Nos ensina a ser verdadeiros adoradores. Junto com os serafins cantamos. Muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas. Queremos muitas vezes agradar o homem. Esquecemos muitas vezes de agradar a Ti, Senhor. Junto com os serafins. Nessa manhã, Senhor. Nessa manhã, toma a nossa adoração, Pai. Que a nossa adoração possa chegar com um aroma suave, Senhor. Diante de Ti, Senhor. Sua presença é real. Oh, meu Aqui nesse lugar. Aleluia.
É real aqui nesse lugar, Senhor. Aqui nesse lugar. Aleluia. Oramos a Ti, Senhor. Então adorarei. Oh, meu Deus. Então Aleluia. eu louvarei. Aleluia. Então me renderei totalmente a Ti. Aleluia. 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 Abre sua boca, abre sua boca. Você não depende de ninguém. Você só depende do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. A presença do Senhor é real nesse lugar, querido. A presença do Senhor é real nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus. Ficaríamos a manhã toda, Senhor, o dia todo te adorando, Pai. Ficaríamos o dia todo te adorando, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Enquanto você adora, o Senhor vai curando, o Senhor vai restaurando, o Senhor vai curando feridas, vai restaurando os teus sonhos, os teus projetos. Ele é o general que guerreia as tuas batalhas. Ele é que vai à frente. Aleluia. Diga isso. Oh, meu Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palma bem forte para Jesus. Com as suas mãos você glorifica Ele. Com a sua boca você exalta Ele. Aleluia! 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 A paz do Senhor, você que está aqui, você que está aí na sua casa. Que Deus possa abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Querido, eu acho que nós já podíamos ir embora. Eu acho que nós já podíamos ir embora. Porque enquanto adoramos, enquanto buscamos a presença de Deus, Ele vai fazendo a sua parte, Ele vai curando, restaurando, nos fortalecendo, restaurando sonhos, projetos, indo à frente de todas as batalhas, de todas as lutas, de todas as dificuldades. Ele vai preparando um caminho para você. Ele vai endireitando o caminho. Ele vai abrindo portas para que você possa ter o melhor de Deus sobre a tua vida. E para isso, querido, nós precisamos só adorar a Deus.
O sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito. Nós somos livres para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda adoração, aquele que é digno de toda adoração, aquele que é digno de toda adoração, aquele que é digno de toda adoração. Tudo que você fizer, tudo que você faça, louvando e adorando ao Senhor. Tudo é dele, tudo é para ele, todas as coisas são dele. Amém? Amém? Então diga comigo assim: quando a palavra é maior que a circunstância. Quando que a palavra é maior que a circunstância? Quando a gente entende isso. Abre a tua Bíblia lá em Gênesis, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Quando a palavra é maior do que a circunstância. Sabe quando as coisas estão muito difíceis? E vem uma palavra de Deus dizendo para você, faça assim, faça dessa forma, faça desse jeito. E aí você olha para a circunstância e começa a pensar e começa a dizer, como? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer dessa forma? Como que eu vou fazer desse jeito? Porque a circunstância, ela está mostrando totalmente diferente. Mas a palavra de Deus, ela é maior do que a circunstância. A gente não vive pelaquilo que a gente vê, a gente vive pela fé. A gente, quando Deus dá uma palavra para mim e para você, Ele não olha a circunstância, Ele olha aquilo que Ele estabeleceu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando Ele te dá algo, quando Ele fala com você, é porque Ele tem um plano estabelecido, Ele tem um propósito estabelecido. A circunstância fica de lado, porque a palavra de Deus é maior do que a circunstância. E lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 e 2, você que está aqui, você que está aí na sua casa, abra a tua Bíblia aí para você ver. A palavra de Deus diz assim: então o Senhor disse a Abraão, diga comigo assim, o Senhor disse. Ele diz assim a Abraão, saia da tua terra, do teu meio, dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será o quê? Amém? O que é maior aqui? A palavra ou a circunstância? Imagina Deus chegar para você hoje e dizer, saia da onde você está. Saia da onde você está. Larga tudo, abra mão de tudo e vá para onde eu te mostrarei. A gente vai olhar para o quê? A gente vai olhar para a circunstância. Porque nós vamos ter que deixar pai, nós vamos ter que deixar mãe, nós vamos ter que deixar os parentes, nós vamos ter que deixar filho, nós vamos ter que deixar os nossos planos, os nossos projetos. Como assim, Deus? Como assim? Eu vou ter que deixar tudo. Ele estava falando para Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E a gente, imagina nós, querido, recebendo uma palavra dessa. Imagina nós recebendo uma palavra direcionada a isso na nossa vida. O que é bênção na tua vida?
Quem quer bênção na sua vida? Todo mundo quer bênção, né? Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar dinheiro no banco. Deus vai te tornar milionário. Isso tudo é o quê? Bênção. Sim ou não? Mas aqui, a palavra está dizendo para Abraão que ele seria o quê? Que ele seria o quê? Então é diferente você receber a bênção e você ser bênção. É diferente você receber e você dar. Sim ou não? Porque aqui Abraão, ele diz que tornarei famoso o seu nome e você será uma. Sabe qual é a diferença? É que a gente quer bênção, mas não quer ser. A gente quer ser abençoado, mas não quer ser bênção. A gente quer ser abençoado, sim ou não? Você quer um carro? Você quer uma casa boa? Você quer um emprego bom? Você quer um salário bom? Você quer dinheiro no banco? Quem não quer isso? Eu também quero. Eu não estou fora disso, não. Mas antes disso, Deus disse que eu tenho que ser o quê? Uma bênção. Na vida da Dona Rosa, na vida do Roque, da Tati, do Michel, dos jovens, de todos. É diferente quando ele diz, se tu uma bênção. É diferente. A palavra de Deus é maior do que a circunstância. Como que eu vou ser uma bênção? Como que eu vou ser uma bênção? Como que eu vou ser isso se eu não tenho recebido? O Senhor está dizendo para Abraão, ele está dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela, larga os teus projetos, larga os teus sonhos, larga tudo que você tem e vá para onde eu te mostrar. E lá você será uma bênção. E tornarei o seu nome famoso. E muitas vezes, querido, a gente pensa o quê? Pastor, mas eu estou vivendo uma situação muito difícil. Como que eu vou largar tudo? A palavra de Deus sobre a tua vida é muito maior do que qualquer outra coisa. A palavra de Deus, querido, é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. A palavra de Deus não tem. A palavra de Deus na nossa vida é aquilo que a gente vive e pratica. Quando ele lança uma palavra, a gente pratica. A gente obedece aquilo que ele quer. Abraão obedeceu, sim ou não? Por quê, querido? Porque ele não viu a circunstância. Hoje Deus fala para a gente alguma coisa, o que a gente faz? Não, mas como que eu vou deixar meu filho? Como que eu vou deixar minha casa? Como que eu vou deixar meus parentes? Como que eu vou deixar isso, meu emprego, isso, aquilo, não sei o quê? Como? A gente começa a colocar circunstância maior do que a palavra de Deus. Se Deus disse para você, confia na palavra. A palavra sempre será maior na tua vida. A palavra de Deus sempre será maior na tua vida. E aqui eu anotei, quando Deus chama Abraão, ele não faz uma proposta confortável. Ele faz uma convocação de ruptura. Ele não faz uma proposta confortável. Ele não faz uma proposta para Abraão confortável. Ele faz uma convocação de ruptura. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você nessa manhã? Tem coisas na tua vida que você precisa romper. Tem uma ruptura. Tem coisas na tua vida, querido, que precisa chegar num momento porque o Senhor, Ele não está fazendo algo confortável para você. Ele está fazendo coisas necessárias na tua vida. Coisas que são necessárias
Pastor, mas eu estou passando por essa luta. Isso, muitas vezes, querido, é o Senhor que está trabalhando na tua vida e está dizendo para você, larga disso, deixa disso, não faça mais isso. Larga a mão disso, faça isso, faça aquilo, faça o que eu estou dizendo. Isso, muitas vezes, para nós não é confortável, é? Não é. Não é. E para Abraão também não foi confortável. Mas foi uma palavra direcionada de Deus. Foi uma proposta, essa proposta ela não foi confortável, mas foi uma convocação de ruptura. De muitas vezes a gente abrir mão, romper algumas coisas na nossa vida. Romper de algumas coisas que estão nos prendendo há muito tempo. E que para nós tem sido confortável. Não, mas está tudo certo. Não, mas está tudo tranquilo. Não, mas eu estou vivendo assim. Não, eu tô vivendo dessa forma, tá bom. E o Senhor está nos convocando, querido, para algumas rupturas na nossa vida. Nos tirando da zona de conforto, para nos levar a um lugar que Ele tem preparado para mim e para você. E nós só vamos chegar nesse lugar se nós estivermos alinhado com a vontade de Deus. Não é na minha vontade, não é na sua vontade, mas é naquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. A minha vontade, querido, é totalmente diferente da vontade de Deus. Mas quando Deus me convocou, a gente teve que romper com muitas coisas. Quando Deus convoca, a gente tem que romper com algumas coisas. Tem gente que recebe uma proposta não confortável de Deus e não aceita. Porque tem que romper com algumas coisas. Tem que romper com algo que para a gente não é confortável. E eu já falei aqui para vocês. Quando Deus dá uma palavra, ela é maior do que a circunstância. Quando eu tive a proposta para vir aqui, trabalhar aqui, para mim era maravilhosa. Para mim, era bênção. Mas quando eu cheguei na metade do caminho em Camaquã, o Senhor falou para mim, não vá, porque não é essa porta que eu estou abrindo para você. Na hora, no trevo, eu virei o carro e voltei para Pelotas de novo. Na hora, não duvidei, porque tem coisas na nossa vida que Deus está nos convocando para fazer uma ruptura. Ele está nos chamando para algumas coisas, ainda mais nos dias de hoje, querido. Que algumas coisas na nossa vida nós temos que romper, nós temos que romper com algumas coisas. Com algumas práticas, com algumas atitudes, com alguns pensamentos. E para isso, muitas vezes, nós vamos ter que abandonar pai. Nós vamos ter que abandonar filho, nós vamos ter que deixar de lado. Muitas vezes nós vamos ter que deixar parentes, sair da casa do pai, da mãe, e ir para a terra onde o Senhor nos mostra, o caminho que Ele está nos preparando. E para isso é muito difícil. Mas a palavra de Deus e a promessa de Deus para Abraão era, farei de você um grande povo e abençoarei. E tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Só qual é a diferença? É que hoje a gente quer receber bênção, mas não quer ser bênção. A gente só quer receber bênção. Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Mas e quando Deus diz que nós seremos uma bênção? A palavra de Deus diz ali que ele diz o quê? Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. E ali quando Deus faz isso, Deus pede a Abraão que ele deixe a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai. Isso para nós significa sair do conhecimento, romper com a nossa cultura, com os laços emocionais, com a segurança humana.
Tem gente que não sai de casa com medo que vão roubar a casa. Tem gente que não deixa o carro na rua porque tem medo que vão roubar. Tem gente que não sai à noite porque tem medo de ser assaltado. Tem gente que tem isso. Tem gente que não dá um passo de fé, porque não, isso para mim não é confortável. Como que eu vou deixar as minhas coisas, os meus bens? Como que eu vou deixar o meu filho? Como que eu vou deixar os meus netos? Como que eu vou deixar o pessoal, os meus, desabrigados? Porque isso gera para a gente e precisa em nós uma ruptura. A gente não busca, querido, aquilo que a palavra de Deus é muito maior do que qualquer circunstância. Quantas vezes você já não experimentou isso na tua vida? Quantas vezes você não foi lá, não orou pelo teu filho e ele foi curado? Quantas vezes você não impôs a mão sobre teu filho? Quantas vezes você não saiu da tua casa? Você não orou, não ungiu a tua casa, não abençoou a tua casa, dizendo: Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda os meus filhos, e nada tem acontecido. A gente precisa, querido, sabe o que é? É entender aquilo que Deus tem. Nós temos que romper com algumas coisas. Nós temos que romper com algumas coisas que prende, que traz para nós algo tradicional na nossa vida, que nos traz um conforto. Você sai da tua casa, quantas vezes isso aconteceu comigo e a pastora? Quantas vezes deve ter acontecido com você, de você sair e deixar a chave na porta e nada acontecer na tua casa? Quantas vezes você já deixou o carro aberto, a bolsa dentro, todos os teus documentos, tudo que você tem até dinheiro dentro do carro, e nada aconteceu? Porque muitas vezes, querido, a gente não quer romper com algumas coisas, a gente só quer receber a bênção. Mas a gente não quer ser bênção. A gente não quer ser a bênção. Ali ele diz: sai da tua parentela, sai da tua casa, sai dos teus, e tornarei teu nome famoso. E você será uma bênção. A gente só quer bênção. Muitas vezes a gente veio para a igreja para buscar o quê? Bênção. Eu vou na igreja porque eu quero que Deus me abençoe. Eu vou na igreja porque Deus tem que me dar a minha casa. Eu vou na igreja porque Deus tem que abrir essa porta. Eu vou na igreja. Não, eu vou na igreja porque eu quero ser bênção na tua vida. Eu quero ser bênção na tua vida. Eu venho para a igreja para trazer uma palavra de bênção para a tua vida. E eu sendo bênção na tua vida, Deus cuida de mim. Lembra que eu falo que nós não temos que ser uma represa, nós temos que ser um rio. Que aquilo que vem de Deus para a nossa vida não seja represado em nós, mas que a gente seja bênção na vida dos outros. Que a gente possa abençoar todos que estão à nossa volta. É saber isso. É saber entender que quem cuida de nós é Deus, que quem cuida de nós é Ele. E a palavra dEle sempre será maior sobre as nossas vidas, sobre qualquer circunstância da nossa vida. Quando você chega num lugar onde não tem mais saída, tem um paredão, não tem mais para onde você ir, Deus, Ele não se importa com isso, Ele abre uma porta e você passa. Ele abre o mar e você passa pelo mar. Ele abre a situação e você passa. E quando você se dá conta, você olha para trás e vai dizer: nossa, eu venci, eu passei, eu consegui vencer. Porque é Ele. E isso serve para a gente ser bênção na vida dos outros. Isso serve para a gente ser bênção. E aqui o Senhor está dizendo para Abraão: olha, se tu uma bênção.
Quando a gente é bênção, querido, automaticamente o Senhor fica nos abençoando. Automaticamente o Senhor vai nos abençoando. Automaticamente Deus vai nos dando tudo aquilo que é necessário, tudo que nós precisamos. Ou não é assim? É assim. Ele faz isso. Ele rompe com a cultura, ele rompe com os laços emocionais, com a segurança humana. Quando meu filho foi para lá, para Cuiabá, o coração aperta. Porque ele ficou 20. O Júnior está com quanto? 27, 28. É por aí. Ele ficou quase, vamos botar aí 27 anos com a gente. Aperta. Mas mesmo que ele estivesse aqui do meu lado, eu não conseguiria cuidar dele como Deus está cuidando dele lá. São rupturas, e muitas vezes até emocionais, que a gente precisa passar. O coração aperta. Ai. Mas da mesma forma vem a certeza e a convicção do cuidado de Deus sobre a vida deles. Porque precisa. A gente precisa passar por essas rupturas culturais, esses laços emocionais. Sabe quando a gente fez o curso de casados? Lembra lá quem fez, que tinha que cortar o cordão umbilical? Muitas vezes as pessoas não querem cortar o cordão umbilical. As pessoas querem ficar ligadas, acham que nós vamos cuidar mais, acham que nós vamos cuidar melhor do que Deus. E não é assim. É Deus que cuida dos seus. Ele cuida melhor do que qualquer coisa. E a gente precisa romper isso. E Deus não dá o destino detalhado para Abraão. Ele não dá. Ele disse: a terra que eu te mostrarei. Ele não dá o detalhado, mas ele diz: vai para a terra que eu te mostrarei. Essa é a essência da fé, querido. Essa é a essência da fé. Obedecer mesmo sem ver. É obedecer mesmo sem ver. É saber aquilo que a gente precisa. É mais do que prometer bênção. É ser bênção. Deus, ele disse para Abraão: se tu uma. Ele disse para mim e para você a mesma coisa. Se você uma bênção. Ele está falando para mim: se tu uma bênção. Diga para o teu irmão aí: seja uma bênção. Olha, olha nos olhos dele e diga para ele: eu creio que você é uma bênção. Melhor do que receber bênção é a gente ser bênção. É melhor, querido, quando a gente chega, quando as pessoas chegam para a gente assim: pastor, ora por mim, porque eu estou passando por uma luta financeira. Ora por mim, porque eu estou passando por uma luta terrível. E a gente também, nós, pastores, ou alguém que vai orar, também está passando por uma luta, e a gente vai, impõe as mãos, ora por ele, diz: Senhor, abençoa ele, abre a porta, ajuda ele, e no outro dia a pessoa te liga e diz assim: mano, você foi uma bênção na minha vida, a tua oração surtiu efeito, sabe por quê? Deus me abençoou através da tua vida, através da tua oração. Sê tu uma bênção. Pastor, ora por mim, que eu estou doente, que eu estou enfermo. Ora por mim, a gente passando por luta, passando por... Eu vou orar e Deus vai abençoar a tua vida. E passa um tempo e vem a notícia: pastor, eu estou curado, Deus me curou, Deus me restaurou. Deus fez isso, Deus fez aquilo na minha vida. E você ser uma bênção na vida da pessoa. Melhor do que ser abençoado, querido, é ser uma bênção na vida das pessoas. Melhor é quando
É quando as pessoas chegam para você e dizem assim: pastor, pela fidelidade, Deus me abençoou de uma tal maneira, de uma tal forma, pelaquilo que o Senhor me ensinou, pelaquilo que o Senhor falou, pelaquilo que o Senhor me direcionou, pelo que a palavra de Deus me diz que eu deveria ser, pelas rupturas que eu fiz, pelas sair da zona de conforto, e as coisas começaram a acontecer. A melhor coisa, querido, é quando as pessoas olham para você e dizem assim: você é uma bênção na minha vida. A melhor coisa, querido, é isso. Quando as pessoas dizem para você. A gente não tem que vir para a igreja para receber a bênção. A gente tem que vir para a igreja para aprender a ser bênção na vida dos outros. Abençoar a vida dos outros, abençoar a vida daqueles que estão à tua volta. Abençoar aqueles que estão junto com você. Abençoar aqueles que estão ao teu derredor e as pessoas olhar para a tua vida, olhar para você e dizer: você é uma bênção. Você é uma bênção. Isso não é apenas, querido, isso não é apenas a gente receber, é sobrecarregar uma identidade espiritual na nossa vida. É uma identidade espiritual, é sobre nos tornar um canal de bênção, um canal de Deus na vida das pessoas. É diferente da circunstância. A palavra de Deus é muito maior. Se Ele diz que eu sou bênção, a circunstância não vai fazer eu paralisar, não vai fazer eu ficar parado, não vai fazer eu desistir daquilo que Deus tem para a minha vida. Se Deus falou que eu sou uma bênção, que eu tenho que ser uma bênção, que vai me tornar uma bênção, que eu vou aprender a ser uma bênção, é isso que eu vou me apegar. É nisso que eu vou fazer da minha vida. É isso. É muito maior do que saber cantar, que nem eu falei aqui no início. É muito maior do que saber tocar. É ser verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. É onde você estiver passando na luta, você está louvando a Deus. Aonde você está passando pela batalha, você está louvando a Ele. Orando, clamando a Deus, levantando na madrugada, orando, clamando, levantando de manhã, agradecendo a Deus e dizendo: Senhor, obrigado pela Tua misericórdia renovada sobre a minha vida. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. É muito mais do que isso. É ter identidade espiritual na nossa vida, é ter uma identidade em Deus na nossa vida. É romper com algumas coisas, querido, é romper com alguns laços. É fazer uma ruptura. Não importa o que você está vivendo, não importa o que está passando, a palavra de Deus é muito maior do que essa circunstância que você está passando. É muito maior do que um diagnóstico, é muito maior do que um exame, é muito maior do que essa doença, do que essa enfermidade, é muito maior do que essa luta financeira, é muito maior, querido, do que qualquer situação da tua vida. É você entender e saber que o Senhor, Ele te tornou uma bênção. É muito maior as pessoas olhar para você e dizer: nossa, como você prosperou, como você cresceu, como você avançou, como você rompeu. E não te reconhecerem como uma bênção. Não adianta você ter tudo isso e se as pessoas não reconhecerem que você é uma bênção. É muito constrangedor, querido, as pessoas saber que você vai na igreja, que você está na igreja, que você faz tudo dentro da igreja, mas não ser uma bênção na vida das outras pessoas. É constrangedor. É quando as pessoas olharem para você e dizem: nossa, mas você vai na igreja? Você vai na igreja? É quando as pessoas falam isso, é que muitas vezes elas não reconhecem em você a sua identidade espiritual. Lembra que eu falo aqui? Quando me pedem um documento de identidade, sabe o que eu mostro?
a minha carteirinha de pastor, a minha identificação de pastor. Porque a minha identidade, ela tem que ser reconhecida espiritualmente. Eu mostro, ele disse assim, não, mas essa aqui eu preciso da identidade sua. Aí eu, tá, essa aqui é a minha identidade daqui, da terra. Porque a minha identidade é nos céus. Eu mostro a identidade. Por quê? Porque a gente tem que mostrar para as pessoas. Eu não estou vindo para a igreja para receber bênção. Eu estou vindo para a igreja para mim ser bênção na vida de outros. Para as pessoas olharem e dizer assim, puxa vida, você passou por tudo aquilo, por todas as coisas, você rompeu com algumas coisas, você deixou de lado algumas coisas, e hoje você é uma bênção mesmo. É maior do que qualquer coisa, querido. É você ter o reconhecimento espiritual na tua vida. Reconhecimento espiritual de Deus sobre a tua vida. As pessoas olhar para você e dizer, nossa, é verdade. Aqui eu anotei que Abraão estava em Ur, uma terra idólatra, próspera, com costumes pagãos, casado com Sarai, uma mulher estéril, o que segundo lá o código era motivo de vergonha e exclusão. Mas Deus, deixa eu te falar, Deus ele olhou para isso, para essa circunstância. Deus deu uma palavra para ele. Deus deu uma palavra. Deus ele não escolhe. Ele não escolhe. Ele escolhe aqueles perfeitos. Ele escolhe aqueles improváveis. Ele escolhe os improváveis. Deus ele escolhe exatamente os improváveis. Ele chama os estéreos para gerar. Ele chama os fracos para vencer. Ele chama os esquecidos para governar. Você acha que eu tinha condições de estar aqui? Não tinha. Ninguém dizia nada que eu chegaria aqui onde eu cheguei. Ninguém. Fui corrido da catequese. Do centro espírita, disseram para mim, sai porque você está cortando a corrente. E eu procurava as correntes, onde é que está isso? Porque eu não cortei nada. Sai, porque não dá. E as pessoas olhavam para mim e diziam, não, esse aí não, esse não. Magrinho, raquítico. Tem uma foto minha que só aparece o meu calção de frente. Calçãozinho, né, Celso? Aquele gurizão, 10 anos, calçãozinho curtinho. A perna era o meu dedo. Se olhasse eu de lado, ninguém me enxergava. Mas de frente alguém dava aqui tem um vulto, aqui tem um. Camisetinha do Grêmio, naquele tempo, né, já sofria, né, Marcelo? Camisetinha do Grêmio. Aí ninguém olhava, ninguém dizia nada, ninguém dava nada. Ninguém olhava, ninguém dizia, não, isso aí. Eu ia ajudar o meu irmão e as pessoas diziam, não, esse aí não pode, esse não pode, esse é muito fraquinho. Isso não pode. Eu dizia, enchia o peito e dizia, não, deixa comigo, eu levo essa geladeira, eu e ele. Não, deixa que eu carrego. Você não consegue. Tinha vez que eu olhava para mim mesmo e digo, nossa, cara. Que coisinha bem feia, louco. Se fosse nessa época, eu ia dizer, mãe, eu acho que a senhora criou a placenta. E as pessoas olhavam para mim, não, isso não pode. Isso aí não pode, isso aí não dá. Não, isso aí não. E o meu irmão, não, ele tem força, pode deixar. Não, deixa que eu pego. Segure, vai se quebrar ao meio. E aí foi crescendo.
Eu digo, agora eu vou para o quartel. Agora sim, agora eu vou para o quartel. Primeiro, quando olharam para mim no quartel, olharam assim. O que houve? Vou passar lá na sala, você não vai ficar. No quartel, tem uma parte no quartel, quem já passou pelo exame do quartel sabe, tem uma parte que a gente tem que ficar peladão, nu. Eu acho que foi ali que eles se arrependeram. Você pode ir? Pode ir. Porque imagina, eu penso que eles deviam pensar assim, imagina se ele vai poder com um fuzil. Ele não vai ter força nem para varrer, nem para limpar o troço lá. E aí o Senhor me chamou para ser soldado do seu exército. Aí Deus viu alguma coisa em mim. Aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Aí Deus começou a trabalhar para que eu pudesse ser uma bênção na tua vida. Para que eu pudesse me tornar. E para isso, querido, a gente precisa romper com muitas coisas. E para isso, para ter uma identidade, a gente precisa romper com algumas coisas. A gente precisa abrir mão de amizade, a gente precisa abrir mão de muitas vezes convívio na família, a gente precisa muitas coisas. Para ter uma identidade. A identidade de Cristo, a identidade de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus sempre será maior do que a circunstância. Sempre será maior. E Deus, Ele escolhe os improváveis. Pensa aí, quanto tempo você está convertido? Antes de você se converter, será que você pensava em estar sentado, ouvindo a palavra de Deus, num domingo de manhã? Nunca. Nunca. Exemplo nosso, quando nós começamos o culto pela manhã, nós tivemos que romper com algumas, sim ou não? Com algumas coisas. Porque para nós era o quê? O normal era o quê? Culto à noite. Mas tivemos que romper com algumas coisas, levantar mais cedo, sair com frio, com chuva. Romper com algumas coisas. Para nós nos tornarmos bênção. Para nos tornar bênção. E Ele chama sempre os improváveis. Ele faz os estéreis gerar. Ele chama os fracos, como eu falei, para vencer, os esquecidos para governar. E a palavra de Deus, querido, que sai da boca de Deus, não depende da circunstância, nem do teu passado, nem das tuas limitações. Não depende de nada. Quando Deus fala, até o deserto floresce. Diga para o teu irmão assim, quando Deus fala, até o deserto floresce. Talvez você não entenda. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque talvez a pessoa que está do teu lado esteja passando num deserto. Talvez a pessoa que está ouvindo esteja passando por um deserto. Mas a palavra de Deus sobre a vida dele, que esse deserto vai florescer. Que esse deserto vai florescer. Em nome de Jesus. Deus talvez, muitas vezes, para nós, querido, Deus talvez esteja sendo, eu e você, muitas vezes Deus nos chama, estejamos sendo chamados a sair de uma terra de dor, de dependência, de pecado, de medo. Muitas vezes Deus nos chama. E talvez você esteja sendo chamado a sair disso. Sair de uma terra com dor, de dependência, de pecado, de medo. Talvez Deus esteja te desinstalando de alguma forma, de alguma situação, para te levar para um lugar de promessa que Ele tem para a tua vida.
Talvez Deus esteja trabalhando em alguma forma, de algum jeito, para te tirar de uma situação que você achava que estava confortável. Tá bom assim? Tá bom desse jeito? Eu estou levando desse jeito. Eu estou levando dessa forma. Mas há anos eu já estou nessa forma, nesse jeito, pastor. Como é que eu vou mudar agora? Como é que eu vou sair disso? E muitas vezes Deus te chama para sair dessa situação, desse medo, dessa dependência, sair do pecado, sair dessa terra de dor, de ansiedade, de preocupação. Deus está te chamando, querido, para te levar para uma terra que vai florescer, para um lugar que vai florescer, algo que vai fazer a diferença na tua vida. Deus está te mandando para uma terra que Ele prometeu, cheio de promessa. Aquilo que Ele está te mostrando para você fazer. Aquilo que Ele está dizendo para você fazer. Ele está te levando para um lugar de promessa, algo que vai fazer a diferença na tua vida. Eu anotei aqui, se você estiver esperando algo, se está vivendo tempos difíceis, lembre-se, a palavra sempre será maior do que essa circunstância. Lembre-se, Ele está te chamando para romper com o velho e entrar no novo. Ele está te chamando para você deixar as coisas para trás, as coisas velhas para trás, e começar a entrar num algo novo, num plano novo de Deus para a tua vida. Saindo do medo, da ansiedade, da depressão, do pecado. Saindo dessa situação que está te consumindo. Deus está chamando você para isso. Para romper com essas coisas, romper com o velho, romper com as coisas velhas, até mesmo muitas vezes com amizade, com coisas que te levam para longe de Deus. Coisas que estão fazendo você ir para longe, cada vez mais para longe de Deus. Ele está te chamando, querido, para que você possa obedecer. Ele está chamando você para obedecer. Somente creia, porque aquele que promete, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Tudo que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Muitas vezes nós precisamos romper com algumas coisas. Muitas vezes nós temos que deixar algumas práticas de lado. Muitas vezes nós temos que abandonar algumas coisas. Muitas vezes a gente acha, não, mas é só uma mentirinha. Não, mas é só uma... Não tem isso. Algum amigo teu te convidou para ir para a igreja, que não é da igreja? Não, né? Ele te convida para ir aonde? Para longe de Deus. Ele te convida para outros caminhos. E muitas vezes a gente não quer romper com isso. A gente não quer romper porque obedecer, querido, é muito difícil. Sacrificar é muito difícil ainda. Então a gente precisa saber o que eu quero da minha vida. Eu quero só as bênçãos de Deus? Ou eu quero ser uma bênção na vida das outras pessoas? Melhor do que você ouvir testemunho, é você ser testemunho vivo de Deus. Das pessoas ouvirem da tua boca e dizer, Deus fez isso na minha vida. Porque Ele é fiel. Hoje a minha identidade espiritual é Deus na minha vida. Ele que é Deus. Fica de pé. Talvez você que esteja aí na tua casa, o Senhor está falando com você nessa manhã.
Você que está aqui, o Senhor está dizendo para você nessa manhã, a minha palavra, ela é muito maior do que essa circunstância que você está vivendo. Talvez você vai assistir esse culto depois. Talvez você que está vendo esse culto. Talvez você que esteja aqui, você está pensando, pastor, como? Como que eu vou romper com isso? Como que eu vou romper com aquilo? Como que eu vou fazer isso? Como vai ficar essa situação? Como vai ficar as coisas? O Senhor está te chamando para você ser uma bênção. O Senhor está dizendo nessa manhã para você: saia do teu lugar, saia da tua parentela. E vá para a terra que eu te mostrarei. Ele está dizendo para você nessa manhã: deixa que eu cuido tudo de você. Deixa que eu cuido de todas as coisas. Porque todas as promessas que eu tenho para a tua vida, eu sou fiel para cumprir. Talvez você esteja se perguntando, talvez nesse exato momento tenha um grande ponto de interrogação. Talvez você esteja fazendo várias perguntas para você mesmo. Como que eu vou largar disso? Como que eu vou largar do pecado? Como que eu vou abandonar esse medo? Como que aqui tem um diagnóstico na minha mão? Como que essa enfermidade está em mim? A palavra do Senhor é maior do que tudo isso na tua vida. Ele diz que sobre a sua vida, Ele levou todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Ele não olhou para a circunstância. Ele olhou para a palavra de Deus. Abraão, ele não olhou para a circunstância. Ele creu na palavra, ele creu na promessa de Deus. E talvez você nessa manhã precisa romper com algumas coisas na tua vida. Precisa romper com alguns pensamentos, com algumas atitudes, com algumas formas de pensar, de agir. Sai do teu lugar, querido, vem aqui diante do altar do Senhor. Santos e os anjos. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: se tu uma bênção. Se tu uma bênção. O que você precisa romper nessa manhã? O que você precisa romper nessa manhã? E a Ele cantam. O que você precisa ir na sua casa? Talvez você precisa romper com medo, com a ansiedade, com a preocupação. Talvez você precisa
romper algumas coisas na tua vida. Talvez você precise abrir mão. O Senhor está te chamando para sair de uma terra de dor, de dependência, de pecado, de medo. Talvez o Senhor está te desinstalando para te levar para um lugar de promessa. Tirar você dessa situação e te levar para um lugar de promessa, uma terra de promessa. Mostrar para você que Ele é Deus. Mostrar para você que a palavra do Senhor é maior do que a circunstância. Mostrar para você que maior do que receber bênção é ser bênção na vida dos outros, é ser uma bênção. Sabe, querido, quando eu abri o culto, quando o Senhor nos levou àquela adoração, é isso que Ele quer da minha vida e da sua vida, que adore Ele em espírito e verdade. A Bíblia diz que quando nós buscarmos as coisas do céu, todas as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. O que você precisa romper nessa manhã? Qual é a situação que você precisa largar? Eu quero dizer para você nessa manhã que a promessa que o Senhor te deu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Diga isso, diga isso. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Diga isso, diga. Aleluia. Aleluia. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, Senhor. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Aleluia. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. e tudo é para ti. Tudo é para ti. Tua é a glória, Senhor. É a glória. Aleluia. Aleluia. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Dia e noite. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Dia e noite. Se tu uma bênção. 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 Aleluia. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Seja tu uma bênção. Em nome de Jesus. Pois tudo vem de Em nome de Jesus. Tu
O Senhor tem uma palavra para você nessa manhã. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. O Senhor tem uma palavra e Ele está dizendo para você que Ele vai te levar num lugar. Que Ele vai te levar num lugar. Que Ele vai levar você a um lugar. Que Ele vai mostrar para você. Você será uma bênção. Aleluia. 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 Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se tu uma bênção. Amém? O Senhor, Ele vai te mostrar, querido. Ele vai mostrar para você aonde Ele vai te levar. Ele vai mostrar para você em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Se tu uma bênção aí na tua casa, na tua família. Quero dizer para você, querido, essa palavra marcou o meu coração. Quando eu estava vendo essa palavra, estava meditando nessa palavra, o Senhor, isso marcou muito. Porque independente de situações que você está passando, circunstância, a palavra dele sempre será maior na tua vida. Sempre será maior. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Quinta-feira nós estaremos aqui com uma palavra de bênção, de vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pastor, como eu chego aí na tua igreja? Rua Silva Jardim, 396, na parada 61 de Gravataí. Vem estar conosco, venha participar desse mover de Deus na tua vida. Vem novidade aí. Espere, porque vem muita novidade aí para vocês, em nome de Jesus, amém? Que você esteja caminhando para a melhor semana da tua vida, para o melhor final de semana, junto com a tua casa, junto com a tua família, junto com os teus. Se prepare, porque o Senhor vai fazer da tua vida uma bênção, em nome de Jesus, amém? Amém?